Olá, pessoal! Vamos à nossa segunda aula sobre galáxias. Na semana passada nós abordamos a classificação de galáxias e no Moodle havia o complemento a respeito de como os braços espirais das galáxias são formados, a respeito do próprio processo de formação das galáxias e também de interação entre galáxias. Nós falamos muito, por exemplo, de quais eram as massas dessas galáxias. Como que nós podemos estimar a massa de uma galáxia? Ou ainda de um aglomerado de galáxias. Lá no começo do nosso curso, nós vimos a relatividade geral, a teoria de gravitação que diz que matéria e energia deformam o espaço-tempo e essa deformação que vai determinar a trajetória da matéria e da radiação. Isso então explica, por exemplo, por que planetas orbitam o Sol. Nós vimos também que uma das primeiras comprovações relacionadas à relatividade geral foi a observação do deslocamento da posição aparente de uma fonte de luz durante um eclipse solar. Então, nós sabemos que os fótons que compõem a luz, apesar de não terem massa, eles vão sim seguir o espaço-tempo deformado e sofrerem deflexões próximos a regiões de espaço-tempo muito deformados. Então, durante o eclipse, por exemplo, uma estrela que se encontre atrás do Sol pode ser vista devido a essa deformação e a posição aparente dela, que seria estender este caminho numa linha reta, irá mudar em relação à posição real que ela tem. E é esse efeito que é utilizado, por exemplo, para medir massas de galáxias. Se nós tivermos uma galáxia massiva, o que nós veremos é um efeito que se costuma chamar de lente gravitacional, ou seja, essa galáxia massiva ela vai focalizar raios de luz que sejam provenientes de regiões atrás dessa galáxia em relação à nossa linha divisada. Então, se houver uma outra galáxia aqui distante, essa galáxia ela emite luz em todas as direções. A luz dessa galáxia passando próxima daqui atua como lente, vai sofrer uma deflexão por conta da deformação do espaço-tempo e vai chegar até nós de uma posição aparente diferente da posição real da galáxia. Então, neste caso, por exemplo, eu veria duas imagens da mesma galáxia em duas posições diferentes. Esse é o efeito, então, de lentes gravitacionais. E é a partir desta deformação que eu consigo estimar qual é a curvatura que o espaço-tempo tem nas proximidades dessa galáxia, que vai ser então proporcional à massa da galáxia. E é óbvio que essa deformação ela ocorre para qualquer raio de luz que passe próximo a essa galáxia. Então, se houver, por exemplo, ao longo aqui da linha divisada, um alinhamento perfeito de uma galáxia com um outro objeto que emite luz mais atrás, o que será formado é o chamado anel de Einstein, porque essa fonte distante ela irá emitir luz em todas as direções e a deformação aqui em torno dessa galáxia vai fazer com que essa luz que nós não veríamos se não fosse o efeito de lente seja focalizada na nossa direção. E esse objeto distante, então, ele fica distorcido no formato de um anel. Se o alinhamento não for perfeito, o que em geral nós vemos são imagens múltiplas, como por exemplo, nós vemos aqui embaixo. E como nós temos certeza que são imagens múltiplas e não, por exemplo, nesse caso, 3 galáxias diferentes nessas posições? Nós sabemos analisando o espectro, porque o espectro destas 3 fontes é exatamente igual. Então, na verdade, é a mesma galáxia, o mesmo objeto distante que sofreu o efeito de lente gravitacional. Aqui nós vemos algumas imagens reais desse efeito de lentes. Por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos uma galáxia elíptica que causa a deformação do espaço-tempo ao seu redor, e atrás dessa galáxia existe um objeto distante que aparece aqui como 2 objetos diferentes, mas na verdade é o mesmo objeto. Já nesse segundo caso, nós temos essa galáxia que causa um efeito aqui de um semicírculo dessa galáxia que está atrás dessa primeira galáxia. E aqui nós temos o caso de 4 galáxias diferentes que deformam o espaço-tempo de tal forma que uma galáxia mais distante, atrás desse conjunto de 4 galáxias, aparece distorcida aqui nessa imagem azul.
Aqui nós temos um aglomerado de galáxias, então estas galáxias aqui mais avermelhadas, elas estão ligadas gravitacionalmente no formato de um aglomerado. E nós vemos aqui várias imagens destacadas em azul de uma galáxia mais distante que está atrás desse aglomerado e que sofre o efeito de lente, resultando em imagens múltiplas dessa galáxia. Mais uma vez, eu aponto que nós temos certeza que é a mesma galáxia e não várias galáxias diferentes pelo espectro emitido por essa fonte. Agora, falando sobre galáxias, nós estamos expandindo o nosso horizonte de observação cada vez mais e mais. No começo do século XX, existia uma discussão a respeito da natureza das nebulosas, que hoje nós sabemos que a maior parte do que era chamado de nebulosa são outras galáxias. Então se passou a um estudo mais sistemático desses objetos. E Slipher, ele fez uma série de observações de espectros de galáxias. E o que ele observou é que no laboratório nós medimos a posição de linhas de absorção de determinados elementos e nas galáxias ele notou que essas linhas apareciam deslocadas para o vermelho, ou seja, o espectro apresentava um redshift com esse deslocamento para comprimentos de onda maiores. Na época, isso foi interpretado como um efeito Doppler, indicando, portanto, que essas galáxias estavam se afastando de nós. Hoje nós entendemos esse deslocamento para o vermelho não como um efeito Doppler, mas sim um efeito devido à própria expansão do universo que acaba, de certa forma, esticando os comprimentos de onda, deixando os comprimentos de onda maiores. E esse fator de esticamento do comprimento de onda é caracterizado pelo que a gente chama de redshift cosmológico e que é indicado pela letra Z. Aqui numa imagem bem pictórica do que seria exatamente esse efeito de redshift cosmológico, que não é um efeito Doppler, mas sim o próprio esticamento do comprimento de onda dos fótons devido à expansão do espaço-tempo. Então ele passaria de um comprimento de onda lambda 0 para um comprimento de onda lambda, e a gente poderia escrever então que lambda é 1 mais z lambda 0. Se esse z for pequeno, for muito menor do que 1, isso indica que uma galáxia na qual a gente observa um determinado redshift se afasta com uma velocidade que é a velocidade da luz vezes esse redshift. Mas a gente precisa lembrar que não são as galáxias que se movimentam sobre o tecido do espaço-tempo de modo a aumentarem as suas distâncias de nós. Na verdade, é o próprio espaço-tempo que expande e, de certa forma, carrega as galáxias que são gravitacionalmente ligadas consigo. No Moodle também vocês devem ter tido a oportunidade de realizarem a lição sobre galáxias ativas e núcleos ativos de galáxia, na qual vocês observaram várias características de galáxias classificadas como galáxias ativas. Elas são classificadas como galáxias ativas porque elas mostram uma atividade relativamente violenta em diferentes partes do espectro. E essa atividade, elas vem justamente dos núcleos dessas galáxias, que então são chamados de núcleos ativos de galáxias, conhecidos também com a sigla de AGN. Aqui nós vemos, por exemplo, um desses núcleos ativos de galáxia, Centauro A, em diferentes regiões do espectro eletromagnético. Então, nós vemos bastante atividade em todas as regiões do espectro. E a diferença em relação a uma galáxia normal, que costuma ter a maior atividade aqui na região óptica, é que as galáxias ativas podem ter uma grande atividade também na faixa do rádio. E essas galáxias ativas e AGNs, elas vêm em diferentes formatos, com o pico de emissão do espectro também em diferentes faixas de comprimento de onda, então elas vêm em várias cores, mas no fundo elas são descritas por um modelo unificado em que o elemento-chave é a acreção de matéria por um buraco negro supermassivo que fica no centro dessas galáxias. Lá no Moodle tem essa tabela com várias características de diferentes classes de galáxias ativas. Os mais conhecidos, são os quasares e as radiogaláxias, mas também nós temos galáxias do tipo Seyfert, Blazares e outros objetos menos conhecidos. Falando um pouquinho sobre os quasares, eles são galáxias ativas que são observados em redshifts elevados.
E no fundo elas são as mesmas galáxias que hoje nós encontramos com buracos negros supermassivos no seu centro, da ordem de bilhões de massas solares, mas que hoje estão mais quietinhos em geral. Esses buracos negros não mais acretam matéria na taxa que acretavam quando eram galáxias ativas. Portanto, a atividade do quasar dura essencialmente a escala de tempo de queda livre da galáxia, que é aquela escala de tempo de formação da galáxia, porque durante o processo de formação existe material que cai no buraco negro, que alimenta esse buraco negro e que alimenta então a atividade desse buraco negro. Os quasares eram muito mais abundantes no passado por conta da disponibilidade de matéria a ser acretada por eles. E é como se eles estivessem apagando pela falta de combustível, porque hoje não há mais uma quantidade de material tão grande nos centros das galáxias para fomentar essa acreção de matéria. Mas é claro que se uma determinada galáxia sofrer interações com outras galáxias, pode ser que haja um fluxo de matéria para a região interna que possa realimentar esse buraco negro, como por exemplo, colisões que resultem em remoção de momento angular num disco, e o material desse disco então acaba caindo em direção ao centro, onde tem o buraco negro supermassivo, e também fusões que fornecem esse material para ser acretado. Lembrando então que muito provavelmente a formação das galáxias é uma formação que a gente chama de bottom-up, ou seja, que primeiro devem se formar galáxias menores e colisões galácticas vão resultar em galáxias maiores. Isso aponta para a gente o porquê que as AGNs eram mais numerosas quando o redshift era da ordem de 2. E aqui nós temos então a densidade de quasares, essencialmente, como função do tempo no passado, aqui embaixo, ou do redshift aqui em cima. Então, redshift igual a 0 é hoje. Então, do Big Bang até mais ou menos Z igual a 4, a densidade de quasares aumentou, porque naquela época os buracos negros nos centros das galáxias ainda estavam se formando, ainda estavam crescendo. E depois essa densidade diminuiu. Bom, então dentro de um modelo unificado que pretende explicar toda essa variedade que a gente viu de tipos de núcleos ativos, a gente identifica que, na verdade, elas têm uma natureza similar, porque os processos que ocorrem nesses AGNs, eles podem ser explicados pela acreção de material num buraco negro supermassivo. E as diferenças que nós vamos ver nas classificações das AGNs vão ser resultado da massa do buraco negro, da taxa de acreção, se existem ou não jatos ou lóbulos e a orientação que nós temos em relação à linha divisada do centro desse buraco negro. Então vamos olhar com mais cuidado. Bom, primeira coisa, o que nós observamos em espectros de AGN é que existem variações temporais nesses espectros. E essas variações temporais, elas de certa forma vão estar associadas ao tamanho do emissor dessa radiação. Então vamos supor que nós temos aqui uma nuvem, tem um formato esférico de mais ou menos 1 ano-luz de diâmetro. Se existe uma emissão de energia que é simultânea nos pontos A, B e C, ou seja, no ponto que está mais próximo a nós, no centro dessa nuvem e na parte de trás dessa nuvem, eu vou ver uma diferença na chegada dos tempos, justamente pelo fato de que a velocidade da luz é finita. Então, a luz vai chegar um pouquinho antes vinda aqui da parte da frente dessa nuvem do que da parte de trás. Então, se eu meço a diferença no tempo de chegada da luz que saiu de A e da luz que saiu de C, eu posso estimar qual é o tamanho da fonte emissora como C ΔT dividido 2. Se essa nuvem for muito opaca, eu não vou ver a luz que chega de C, ela vai ser dissipada, vai ser absorvida aqui no meio, e eu vou ter a diferença, então, apenas da luz que vem de A e de B. E aí eu vou poder estimar, então, o raio dessa fonte emissora como C ΔT. E aqui eu preciso lembrar que o universo está em expansão, a gente vai ver mais detalhes na semana que vem, e que os comprimentos de ondas dos fótons vão ser esticados desde que eles saem do meu AGN até chegar até nós. Então, na verdade, eu vou poder estimar o tamanho do emissor dessa radiação que vem da AGN como C ΔT dividido por 1 mais E, que é o fator de esticamento aí
devido ao redshift. Então, se eu olhar agora para os espectros, na faixa do raio-x e no óptico, as variações que eu vejo no espectro, eles têm intervalos de mais ou menos 1 hora. Se isso for, então, a escala de tempo típica para a emissão na região central da AGN, e se eu supor z igual a 0, só para facilitar a conta, eu vou obter que o raio de emissão desse objeto é da ordem de 7 unidades astronômicas, o que é menor do que o sistema solar para um objeto que irradia 10 a 39 watts de energia. Então, é uma região muito pequena para emitir uma quantidade tão grande de radiação. Se eu supuser que, então, esta região abriga um buraco negro, com um raio de Schwarzschild de 7 unidades astronômicas, a massa desse buraco negro é da ordem de 3,710 a 8 massas solares. Se eu ainda considerar que um objeto que emite uma quantidade de radiação muito grande, que promove então uma pressão de radiação muito grande, ele vai ter um limite antes de se desfazer por conta dessa pressão de radiação, que é o chamado limite de Eddington. A massa mínima que precisa para um objeto que acreta e irradia essa quantidade aqui de energia seria de 3,310 a 8 massas solares. Ou seja, ambas as estimativas me indicam para uma quantidade muito grande de matéria em uma região muito pequena para essa quantidade de matéria. Portanto, a fonte de energia, simplesmente baseada nas variações do espectro, indica que deve ser a acreção em um buraco negro que resulta na atividade dos AGNs. Essa acreção ela não ocorre diretamente, é formado um disco de acreção em torno do buraco negro que pode ser detectado então por efeito Doppler. Se eu estiver observando o disco de lado, eu vou ver parte da matéria do disco que se move na minha direção, promovendo então um blue shift da luz, né, um deslocamento para o azul, e parte que vai se afastar em relação a nós, e vai promover então um redshift, um deslocamento para o vermelho. E eu consigo observar a radiação que vem desse disco de acreção. E essa radiação, que é muito forte na faixa do ultravioleta, indica que a temperatura no disco deve ser da ordem de 100.000 Kelvin. E isso explica o que a gente identifica nos espectros de AGN como o UV bump, né? Ou seja, o aumento de emissão na faixa do ultravioleta. Então, o modelo unificado das AGNs, ele vai prever a existência de 3 regiões. Uma região no formato de um toroide, composta por íons, a mais ou menos 1000 vezes o raio de Schwarzschild, e nessa região, a radiação que vem das imediações do buraco negro vai contrabalançar a pressão do gás, e eu vou ter emissão, então, de radiação no ultravioleta. Um pouquinho mais longe, de 1000 a 100.000 raios de Schwarzschild, eu vou ter um disco mais fino, que se mantém pela pressão do gás. Em geral, esse disco recebe uma radiação mais forte dessa região central, o que faz com que haja um vento para fora, direcionado para longe do buraco negro nessa região. E além de 100.000 vezes o raio de Schwarzschild, o disco ele vai se fragmentar em nuvens pequenas que ficam em torno dessa região. Aquele toro de íons vai criar um campo magnético forte, que vai acelerar partículas carregadas na direção para fora do disco, o que vai então remover energia de acreção. Esse campo ele também pode ser induzido aqui na região entre os polos e o equador do buraco negro, que vai fazer com que o buraco negro freie um pouco, rotacionando um pouco mais lentamente. E é claro que aqui, tendo um monte de íons, eles vão seguir as linhas de campo magnético sendo acelerados na região de campo. E, portanto, eles vão acabar emitindo radiação síncroton, que é detectada então dos AGNs. E aqui nós vemos uma imagem do buraco negro central, a região do disco de acreção, toroide mais denso, e a região na qual esse disco já se fragmentou com as nuvens. É também observada uma variação de dias e meses nas linhas largas de emissão, que então estarão associadas a estas nuvens aqui perto do centro. E essas linhas são largas porque essas nuvens, elas se movimentam com velocidades muito elevadas, causando então esse alargamento das linhas de emissão. E ao estudar essas linhas de emissão, é possível estimar as densidades de elétrons aqui da ordem de 10 a 15 a 10 a 16 elétrons por metro cúbico,
com temperaturas da ordem de 10.000 Kelvin. Depois nós temos aqui a região do toro, que é oticamente espesso, ou seja, que se nossa linha divisada está diretamente passando por esse toro, nós não conseguiremos ver a emissão dessas regiões mais internas. E mais longe do centro nós teremos regiões com velocidades menores e que, portanto, vão emitir em linhas mais estreitas. Aqui a densidade já é bem mais baixa, de 10 a 10 por metro cúbico, que é comparável às regiões H2 que nós vimos quando falamos de formação estelar, e as temperaturas são da ordem de 10.000 Kelvin. Então, tendo em vista essa estrutura que se forma em torno de um AGN, como é que a gente unifica essa variedade de objetos que nós vimos na lição do Moodle? Bom, vai depender agora da nossa linha divisada. Então, como eu disse, se a nossa linha divisada estiver aqui passando por esse toro, nós não conseguiremos ver o que ocorre no centro desse AGN. Existirá, então, uma classe de objetos que emitirá muito fortemente no rádio, que são esses que a gente vê aqui em cima, e uma classe de objetos que não emitirá fortemente no rádio, que são os objetos aqui de baixo. Então, se nós olharmos aqui desta região, esse toro obstrui a nossa visão do centro, e só será possível, então, ver as linhas estreitas que são emitidas aqui dessa região. E desse modo, então, nós classificaremos esse AGN como Seyfert do tipo 2, se for quieto em rádio, ou radiogaláxias de linhas estreitas, se emitir bastante no rádio. Conforme nós aumentamos o ângulo, nós passamos, além de ver a luz emitida do toro, agora nós também conseguimos ver essa região aqui do disco de acreção e, portanto, serão vistas tanto as linhas largas quanto as linhas estreitas, e nós classificaremos então como uma Seyfert do tipo 1 ou radiogaláxias de linhas largas. Aumentando ainda mais o ângulo de visada, então nós teremos uma visão privilegiada do núcleo, que é muito mais brilhante do que as outras partes. E nós teremos também a possibilidade de observar agora os jatos que devem aparecer nesta região. E aí nós teremos os blazares, os OVVs ou os QSOs e QSRs. Bom, falando sobre esses jatos, algum mecanismo, então, atua nesse sistema para colimar as partículas aqui e trazê-las do disco de acreção para essa região perpendicular ao disco de acreção. Esses jatos eles são finos, com uma abertura angular pequena e de altíssimas velocidades, e esse processo ainda está sob investigação. E quando esse jato, então, começa a se chocar com a matéria do meio interestelar, vai havendo um acúmulo de matéria e são formados os lóbulos. Como o jato vai ser desacelerado pela matéria do meio interestelar, vai haver dissipação de energia nessa região e ondas de choque que vão aparecer, então, como esses pontos quentes que nós observamos na frente dos lóbulos. Um evento muito interessante foi detectado em 2017, que foi um neutrino de ultra alta energia, da ordem de 290 TeV, que foi detectado por esse detector de neutrino chamado IceCube, que fica no Polo Sul. Foram cavados buracos aqui no gelo e colocados uma série de detectores de luz, e o neutrino, quando passa nessa região, ele tem uma velocidade que é superior à velocidade da luz no gelo e, portanto, gera a radiação que é conhecida como radiação Cherenkov. E a detecção dessa radiação Cherenkov pelos detectores de luz, então, consegue reconstruir a direção do evento e a energia. E nesse caso, foi possível observar que a direção desse neutrino era condizente com a direção de um blazar que foi observado na mesma época, emitindo bastante na região do raio gama. Esse blazar está a 4 bilhões de anos-luz e essa foi a primeira detecção conjugada de um neutrino com radiação eletromagnética vindo de um núcleo ativo de galáxias.